Você já reparou como, às vezes, as vozes mais altas são justamente as que menos sabem? Na mesa do jantar, no grupo da família ou até na televisão, alguém fala com tanta certeza, tanta convicção, que por um momento você até duvida do seu próprio bom senso. A pessoa não tem qualquer formação, não leu uma linha sequer sobre o assunto, mas se porta como especialista, julga, aconselha, decreta verdades. E talvez o mais curioso, acredita piamente que está certa. Essa é uma das imagens mais emblemáticas do que a psicologia cognitiva chama de efeito Dunning-Kruger. Uma distorção cognitiva onde pessoas com baixa habilidade ou conhecimento superestimam sua própria competência. Não é fingimento, não é arrogância deliberada, é cegueira genuína. E talvez seja essa a sua característica mais perigosa. Carl Jung, ao explorar os meandros do inconsciente humano, nos alertou: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Pessoas sob o efeito Dunning-Kruger não apenas ignoram sua limitação, elas não sabem que não sabem. É uma ignorância tão profunda que se torna invisível para quem a carrega, como um espelho embaçado que mostra apenas uma imagem inflada, distorcida e irreal do próprio valor. Platão, séculos antes, também nos falou disso, ainda que em outras palavras. No seu mito da caverna, ele descreve prisioneiros acorrentados desde o nascimento, que só enxergam as sombras projetadas na parede. Para eles, essas sombras são a única realidade. Eles desconhecem a luz. Se alguém tenta libertá-los, abrir seus olhos para o mundo real, o fazem de tudo para negar, resistir, até atacar. O efeito Dunning-Kruger é a caverna moderna. A sombra agora é feita de achismos, fake news, certezas frágeis travestidas de verdade. Mas este vídeo não é sobre os outros, é sobre você, porque essa sombra vive em todos nós. Talvez em algum tema, em algum momento, você tenha defendido algo com toda a convicção e depois percebeu que estava mal informado. Talvez tenha evitado aprender algo novo por medo de parecer ignorante. Esse vídeo é um espelho. E como todo espelho real, ele não vai apenas refletir os outros, ele vai revelar partes suas que talvez estejam escondidas. Hoje, vamos mergulhar nas raízes mais profundas do efeito Dunning-Kruger, na psicologia, na espiritualidade, na neurociência e no inconsciente. E mais do que isso, vamos buscar práticas concretas para sair dessa caverna, para ver a realidade com olhos mais limpos, coração mais humilde e mente mais lúcida. Se esse tema ressoa com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Sua consciência é o solo fértil da transformação. Agora respire fundo. Vamos começar. Foi em 1999 que dois psicólogos da Universidade de Cornell, David Dunning e Justin Kruger, realizaram um experimento que revelaria uma das mais inquietantes falhas da mente humana. Eles observaram que os participantes com pior desempenho em testes de lógica, gramática e humor não apenas se saíam mal, como acreditavam estar entre os melhores. Aqueles que sabiam pouco ou nada julgavam-se competentes. Já os que realmente tinham conhecimento eram mais humildes em suas autoavaliações, muitas vezes subestimando sua própria capacidade. Essa discrepância entre confiança e competência passou a ser conhecida como o efeito Dunning-Kruger. Mas o mais desconcertante não era o erro em si. Afinal, todos nós erramos, e sim, a convicção com que a ignorância se sustentava. Como se o não saber se travestisse de certeza. Como se uma mente vazia fosse tão barulhenta que abafasse qualquer possibilidade de aprendizado. Dunning e Kruger chegaram à seguinte conclusão: a incompetência priva as pessoas da habilidade de reconhecer a própria incompetência. Ou seja, a própria falta de habilidade impede o indivíduo de perceber que errou. Essa é a prisão mais perigosa.
quando você está tão perdido que nem sabe que está perdido. E não se trata apenas de um fenômeno acadêmico ou de laboratório. A replicação dos estudos em diversos países, contextos e áreas, de finanças à medicina, de política à espiritualidade, mostrou que essa ilusão é universal e persistente. Ela está presente no aluno que não estuda e acha que foi bem na prova, no motorista imprudente que se diz experiente, no autodidata de internet que rejeita décadas de ciência com um vídeo de 5 minutos. Mas esse efeito revela algo ainda mais profundo. Ele nos convida a olhar para a ferida aberta do autoconhecimento ausente, para o orgulho que mascara a insegurança, para a arrogância que protege a criança ferida que tem medo de não ser suficiente. Carl Jung talvez chamasse isso de uma sombra inflada, um ego que, para sobreviver, precisa se convencer de que sabe, porque admitir o contrário seria abrir a porta da dor, da inadequação, do fracasso, da vergonha. Então, o sujeito prefere a ilusão, prefere a caverna. Ao entender a origem do efeito Dunning-Kruger, percebemos que ele não é apenas um erro de pensamento. Ele é um reflexo de como o inconsciente tenta nos proteger da dor de reconhecer nossas limitações. E só podemos nos libertar de uma prisão que sabemos que existe. Neste ponto da jornada, o que precisamos perguntar não é quem sofre desse efeito, mas sim, em que parte da minha vida eu posso estar vivendo preso à ilusão de saber? Porque, como veremos nos próximos capítulos, a ignorância disfarçada de certeza não apenas nos afasta da verdade. Ela nos isola de nós mesmos. A mente humana, ao contrário do que muitos pensam, não é um instrumento neutro de avaliação da realidade. Ela é moldada por filtros, vieses, memórias emocionais e traumas antigos. Quando falamos do efeito Dunning-Kruger, entramos num território onde a ignorância não é apenas ausência de conhecimento. É um construto psíquico, uma defesa, uma miragem criada pelo próprio cérebro. Mas como exatamente esse mecanismo funciona? Nosso cérebro evoluiu para fazer julgamentos rápidos, com base em dados limitados. Um vestígio dos tempos em que a sobrevivência exigia decisões imediatas. Ao longo da história evolutiva, confiar demais era menos perigoso do que hesitar. Hoje, essa antiga estratégia pode nos levar a erros graves, principalmente quando acreditamos saber o que não sabemos. Quando alguém possui apenas um conhecimento superficial sobre determinado assunto, o cérebro interpreta esse pouco saber como sinal de domínio. Ele confunde familiaridade com entendimento. É como ler o título de um livro e sentir que já entendeu sua mensagem. Essa ilusão é amplificada por um fenômeno cognitivo conhecido como meta-ignorância, a incapacidade de perceber o próprio desconhecimento. O sujeito não possui os instrumentos internos para avaliar sua limitação, então, por padrão, supõe-se competente. Aqui entra um dos enganos mais perigosos. O cérebro inconsciente interpreta ruído como sinal, um fato isolado, uma frase lida em um post, uma lembrança mal explicada. Qualquer fragmento pode ser transformado internamente numa certeza absoluta. Pense numa criança que ouve uma única vez que é perigoso confiar nas pessoas. Esse ruído pode virar um sinal permanente. Ninguém é confiável. Agora imagine isso operando em escala adulta, em debates políticos, decisões médicas, escolhas espirituais. É o mesmo mecanismo. Um cérebro pouco treinado interpreta pequenas experiências como verdades universais. E pior, sente-se seguro nisso. Jung dizia que o encontro com o inconsciente é sempre perturbador, porque ele revela que muito do que acreditamos como verdade é apenas defesa, hábito, medo. A ilusão de competência serve muitas vezes para proteger a autoestima. É uma blindagem contra o desconforto de admitir que não sabemos. Mas, como toda armadura, ela aprisiona. A mente inflada não escuta, não observa.
não se abre ao novo. Ela está tão ocupada mantendo sua posição que não tem espaço para crescer. A escuta verdadeira exige espaço interno, silêncio, e o ego que acha que sabe raramente se permite calar. Esse é o paradoxo. Aqueles que sabem pouco têm menos consciência de seus erros, e aqueles que realmente sabem tendem a ser mais cuidadosos, mais reflexivos, mais humildes em suas afirmações. Essa humildade muitas vezes é vista como fraqueza, mas, na verdade, é o primeiro sinal de sabedoria. A mente ignorante grita, a mente sábia observa. E você? Em que momento da vida sentiu que sabia algo com certeza e depois percebeu que mal arranhava a superfície? Essa pergunta não é acusação, é convite, porque só podemos atravessar o deserto da ilusão quando reconhecemos que estamos nele. E é disso que vamos falar a seguir, do não saber que não se sabe, a raiz mais profunda do efeito Dunning-Kruger. O coração do efeito Dunning-Kruger pulsa naquilo que chamamos de meta-ignorância, a incapacidade de reconhecer o próprio desconhecimento. Mas não é uma negação consciente. É como caminhar por um quarto escuro e acreditar que se conhece cada canto apenas porque se reconhece uma sombra familiar. As redes sociais amplificaram brutalmente o efeito Dunning-Kruger. Nelas, opiniões viram fatos, curtidas viram aprovação social, e qualquer um pode se sentir especialista com um tweet afiado ou um vídeo bem editado. A ignorância inflada ganha palco, eco, seguidores. A certeza sem base não afeta apenas a mente, ela afeta os vínculos. A pessoa que acredita saber mais do que realmente sabe tende a se tornar inflexível, controladora, impaciente. Esse tipo de comportamento não só fragiliza relações, como também alimenta um ciclo de solidão e autossabotagem. Cada vez que reafirmamos nossas falsas certezas, o cérebro recompensa. Dopamina, prazer, reforço positivo. Esse é o ciclo viciado que transforma a ignorância em dependência neurológica. Quanto mais acreditamos, mais gostamos de acreditar. É como se o sistema nervoso fosse conivente com o ego iludido. Na esfera espiritual, o efeito Dunning-Kruger é ainda mais sutil. Ele se camufla de sabedoria intuitiva, de consciência expandida. Mas por trás do discurso elevado, há muitas vezes uma mente fechada, dogmática, arrogante. Quantas vidas brilhantes foram interrompidas no meio do caminho, não por falta de talento, mas por excesso de orgulho. A dificuldade em admitir que não sabemos, que precisamos aprender, é uma das principais causas de estagnação do potencial humano. Sócrates dizia: "Tudo o que sei é que nada sei." E ele não dizia isso por humildade superficial, mas porque havia compreendido o fundamento da sabedoria, saber que o saber é limitado. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o que ainda nos escapa. Para romper com o efeito Dunning-Kruger, não basta informação, é preciso criar rituais de humildade, práticas como o Diário da Humildade, o questionamento semanal de crenças e o hábito de pedir feedback sincero são caminhos potentes para sair da bolha interior, nem racionalismo cego, nem espiritualismo alienado. A sabedoria emerge quando razão e intuição caminham juntas. Saber mental e saber interno precisam dialogar. A mente aprende, mas é o coração que compreende. Quando reconhecemos nossa ignorância, alinhamos mente, energia e alma. Esse realinhamento gera uma abertura vibracional que favorece o verdadeiro conhecimento. Não o saber mecânico, mas o saber vivo, aquele que se manifesta em sincronicidades, em percepções sutis, em movimentos invisíveis da consciência. Cegueira inconsciente não é falha de caráter. É convite. Convite para abrir os olhos internos e reconhecer que a jornada do saber é infinita. Bruce Lipton resume com precisão: mudança ocorre quando você muda o ambiente interno.
que cada um de nós, ao fim deste vídeo, comece a cultivar esse solo interno, com humildade, com escuta, com vulnerabilidade, porque é no reconhecimento da ignorância que nasce o verdadeiro milagre, a consciência.